Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para começar mais um estudo da semana, e o estudo dessa semana, o verdadeiro Josué. Vamos entender o verdadeiro Josué. Estamos falando ainda do livro de Josué. Dá um like, compartilha no canal, se inscreve no canal, amém? Bora! Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa semana, que Ele tem nos concedido. E vamos também agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia que Ele nos dá hoje. Amém? Vamos lá. Bendito Senhor nosso Deus, Tua graça é infinita. Bendito seja o Teu nome de eternidade a eternidade, meu querido Jesus. Nós Te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre nossa mente e nosso coração, querido Pai, para entender Tuas santas palavras. Nos ajuda, Senhor, com nossas fraquezas. Nos perdoa das nossas transgressões. Traga paz e a segurança para meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esse estudo. Amém. Muito bem, queridos. O verdadeiro Josué. Amados, introdução. Estamos atrasados aí, mas vamos fazer 2 estudos num só. Introdução. Quando você lê ali 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, depois do livro de Romanos, você encontra Coríntios, tá? Paulo aqui falando aos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, está assim, ó. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. As advertências do povo de Israel é para nós hoje. Veja o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. No livro de Josué, nós percebemos que a vida dos personagens principal aponta para a realidade muito maior do que ele mesmo. Esse princípio se repete em toda a Bíblia. Há um princípio, e esse princípio se repete em toda a Bíblia, como a terra de Canaã, um símbolo da nossa esperança eterna em uma nova terra. O serviço do santuário também, o santuário terrestre apontava também para uma realidade eterna, superior, maior, porque existe o santuário celestial. Então o santuário da terra representava o santuário celestial. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante ao perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, Quer dizer, não dessa criação. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Tá? Agora, contudo, surgem as perguntas. De que maneira Josué apontava para um cumprimento futuro? De que maneira? Como podemos ter certeza que a interpretação do livro é legítima? Nessa semana veremos os principais de interpretações bíblicas sobre tipologia. É isso que nós vamos aprender, tipologia, tá? Com isso, vamos saber quem é o verdadeiro Josué do Novo Testamento. O verdadeiro Josué do Novo Testamento é Jesus, tá? Aleluia! É isso que nós vamos aprender. O verdadeiro Josué. Queridos, essa é a interpretação.
Que Deus tome conta de você onde você estiver para entender o que nós vamos estudar. Próximo estudo aqui, tipologia bíblica, já dando continuidade na interpretação. Vamos estudar as simples passagens bíblicas que se referem a tipos e vamos procurar, formular o que tipo, que tipologia, bíblica vamos entender. Começando aí com Romanos capítulo 5. Vai para o livro de Romanos aí, Você estava em Coríntios? Só voltar um pouquinho. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, não entrou só o pecado, entrou a morte também, tá? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí ele fala, no versículo 13, porque até, ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vamos entender isso, tá? Versículo 14 fala, entretanto, reinou a morte, dá só uma olhada, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem é que havia de vir? Vamos entender isso aqui. Queridos, veja aqui que o pecado já existia quando você lê esse texto. Antes de Deus dar a lei de formar escritas, ela já existia, o pecado já existia. Por quê? Porque os 10 princípios, vamos dizer assim, da lei de Deus, são eternos. Então a lei já existia. E eles foram transformados em linguagens humanas ali no Sinai. A lei de Deus já existia, então Deus transformou em linguagens humanas lá no Monte Sinai, dando para Moisés. Mas os princípios dos 10 mandamentos são eternos. Não muda. Deus não baixa seu padrão. Tá? Portanto, o assassinato que ocorreu ali, de Caim e Abel, o assassinato, o homicídio, sempre foi pecado. Já começou com Caim matando o seu próprio irmão Abel. Por isso, meu irmão, o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus, já foi revelado por Deus em Gênesis 2, 1 a 3. Quando você olha lá, Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 3, Deus fala do sábado. A lei de Deus já existia. Onde fala que Deus abençoou e santificou e descansou, Portanto, os 10 princípios da lei de Deus são eternos, porque isso, o pecado já existia antes de Deus dar os 10 mandamentos. Mas o pecado não é levado em conta, senão a lei. Foi o que nós lemos aí, na Bíblia. Ou seja, não existiria pecado antes do Sinai. Se não existisse a lei, não existiria pecado. Mas a lei já existia, em forma de princípios morais, princípios morais, tá? Mas não de forma escrita. Então a lei já existia, mas não era escrito, ser humano. Os profetas falavam da lei de Deus. Quando você olha aí o versículo 14 que nós lemos, de Romanos aí, eu estava lendo Romanos aí, capítulo 5, versículo 12, quando você olha até o 14, fala que a morte, reinou desde Adão até Moisés.
assim como existia o pecado antes de Moisés, né? E receber a lei de Deus, existia também a morte, né? Porque a morte é o resultado do pecado. E a morte reinou desde Adão até Moisés. O salário do pecado é a morte. Agora, o que significa isso, então? Os que não pecaram, né? A semelhança do pecado de Adão, o que significa tudo isso para nós? Né? Os que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão. Vamos dar exemplo. Adão pecou voluntariamente, queridos. Tá? Conscientemente. É diferente de nós como nascemos. Nascemos no pecado, com o instinto do pecado. Mas uma criancinha não sabe o que é pecado. Ela não exerceu o pecado. Ela não conhece ainda o pecado. Mas ela já é do pecado. Ela já nasceu no pecado. Mas você percebe que Adão pecou conscientemente. Tá? Você, quando nasce da sua mãe, já nasceu com a natureza pecaminosa. Ou seja, ele necessita de um Salvador. Ou seja, nós necessitamos de um Salvador. Porque já nascemos assim com pecado. Mas é um pecado diferente do de Adão. Tá? O dele foi consciente, voluntário. Tá? Mas nós já nascemos pecadores, queridos. Deus falou para ele, se você comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ali, se você comer daquela árvore ali, você morrerá. Teve alguém que falou para ele. Veja que no verso fala qual prefigurava o que há de vir, quando nós lemos lá. O que prefigurava o que há de vir? Com certeza, meu irmão. O primeiro Adão falhou. Então veria o segundo Adão, que era Jesus. Tá? Que trouxe a vida, o perdão, a salvação e a vida eterna. O primeiro Adão falhou. Jesus consertou. Ele caiu, Jesus levantou o segundo Adão. Agora, você pode ler aí, que nós estávamos vendo, Coríntios, é só ir algumas folhas para frente, você já acha Coríntios, tá bom? Vai no livro de 1 Coríntios para você ver uma coisa. Já achei aqui o 1 Coríntios. Vai no capítulo 10. Que nem eu estou indo na minha Bíblia aqui. Você pode ir no capítulo 10 aí. Versículo 1. Nós não vamos ler todos aqui, mas só os que destacam. Versículo 1, né, até o 13. Fala assim, não vamos ler todos. Ora, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, tá bom? Fala assim, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre as nuvens, né? E todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Beberam da mesma fonte espiritual. Veja só. Porque bebia de uma pedra espiritual. Quem era essa pedra? Que o seguia. E a pedra era Cristo. Você está vendo aí? Veja aqui, meu irmão. O verso 4, o que fala, né? Veja, todos que viveram ali por 40 anos no deserto, beberam de uma bebida espiritual. Beberam da água que saía da rocha, que era Cristo. Tá? Que o seguia. Tá? Agora, no verso 7, fala assim, ó. Olha o verso 7. Fala assim, ó. Não vos
façais, pois, idolatras, pois não façais, pois, idolatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assenta para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então Deus dá uma advertência, né? E Deus aqui coloca para nós aqui, ó, agora no verso 7, vê o conselho de Deus aqui, né? Vê o conselho que Paulo está dando, né? Através de Deus, dizendo, não seja idolatras. Já no verso 8, fala, não pratique imoralidade. Quando você lê o verso 8, fala assim, ó, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Uau! Veja, o verso 10 fala, não fiquem murmurando também. Deus explica para nós que não devemos murmurar. O verso 11 fala, estas coisas aconteceram com eles para servir de quê? De exemplo. Foram escritas como advertência a nós, tá? Para que o fim dos tempos tenha chegado. Quando você vê esse verso 11 aqui, fala isso aqui, ó. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo. Tudo que aconteceu ali com eles era um exemplo para nós. Tá? Isso aqui que está na Bíblia, meu irmão, não foi uma historinha. Uma historinha que você lê em qualquer livro e acabou. Tá? Ou seja, toda a história de Israel, né, e a travessia ali no deserto, a rebelião deles também, né, a morte deles também, tudo foi escrito, né, e registrado para você e para mim, para quem os fins dos tempos chegou. É isso aí, a realidade é essa. Paulo deixa bem claro que é para nós. E ele fala, por isso aqueles que pensam estar em pé, veja que não caia, e que todas as tentações são humanas. Advertência. Não venha dizer, meu irmão, que a tentação foi mais forte e você caiu. Não venha dizer isso. Deus fala que não dá uma coisa para que você não possa suportar. É claro que você tem que se agarrar na mão de Jesus, isso é claro. Agora, porque sozinho nós não vamos conseguir nada sem Jesus. Não podemos suportar sozinho. Então tem que estar com Jesus. É Deus que provê o livramento, assim como proveu o alimento para o povo de Israel lá no deserto. É Deus que vê tudo. Você vence, mas tem que estar com ele na sua frente, agarrado na mão de Jesus. Você pode ter também, né, meu irmão, a esperteza do mundo. Mas o mundo não vence. O mundo já está vencido. Deus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Você pode ler também Hebreus capítulo 8, versículo 5. Veja, toda a história de Israel é uma tipologia. Quando você olha aí Hebreus 8, 5. Você quer ver? Já estou aqui mesmo, vou lá em Hebreus, vai. Hebreus 8, 5. Olha o que está escrito aqui. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo,
pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Uma tipologia. Você está entendendo? Você percebe aqui? Veja que a história de Israel é uma tipologia daquilo que nós hoje passamos também, né? Veja que os sacerdotes no santuário da terra, eles trabalhavam e ministravam como figura de ilustração do santuário do céu. Viu aí na Bíblia que nós lemos? Deus deu o santuário da terra como um tipo, tá? Uma ilustração como o do céu. Queridos, quando você vai no Salmos 22, versículo 1, né? Davi fala de si mesmo, mas ao falar de si mesmo, ele, né? Vamos dizer assim, Davi inspirado ali pelo Espírito Santo, ele fez um salmo messiânico ali, tá? Porque Davi é um tipo do Messias, tá? Ele fala, Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Lembra que Jesus falou na cruz? Meu querido, tipologia. Nós podemos ver vários versos, João, Jeremias, né? Jeremias também fala passagens messiânicas, mostram um tipo de Jesus. Que Deus, meu irmão, nos ajude, a verdade é essa, que Deus nos ajude a entender melhor as suas palavras e os tipos de coisas que aconteceu no Antigo Testamento para revelar a presente verdade do verdadeiro Messias e o seu ministério do santuário celestial. Tipologia. Nós vamos continuar na tipologia, tá bom? O próximo estudo, amanhã, tipo, né? E antitipo. Vamos entender isso aqui, tá? Tipo e antitipo amanhã. Os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente ou por vontade própria sobre o que construir em tipo bíblicos ou como esse tipo é em particular e cumprindo no Novo Testamento. Tá? Eles não podem fazer isso. A própria Bíblia oferece a diretriz, né, ou princípios quando a aplicação da tipologia bíblica. A própria Bíblia oferece isso. Vamos entender isso amanhã. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que o amor de Jesus esteja com vocês. Hoje fizemos 2 estudos em um. O verdadeiro Josué, né? E entramos na tipologia bíblica. Tá assim, ó, recheado. Vamos entender isso daí, tá bom? Muitas pessoas sempre perguntaram isso e agora chegou a hora de dar as respostas. Amém? Que Deus tome conta de vocês onde você estiver. O amor de Jesus, dá um joinha, dá um like, compartilha no canal. Fica na paz do Senhor e até amanhã, hein? Tamo junto. Essa semana promete. Tamo junto, agarrado e misturado aí. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein?